Olá pessoal, que pena, que alegria e que pena, porque estamos terminando a nossa semana especial de família com o tema Vivendo os Frutos do Amor de Deus. Mas nós não podemos sair daqui sem deixar no seu coração gravado essa mensagem linda de Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá, ver se a gente já gravou depois de 8 vezes, 7, hoje é a 8ª. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, o que mais? Isso, paz, o que mais? Paciência, beleza, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o último é domínio próprio. Exatamente isso. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração? Ora comigo. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e bênçãos, conhece nossas lutas, os nossos desafios, dá-nos sabedoria para viver ao teu lado, para que o Santo Espírito produza em nós o fruto do Espírito Santo, com as suas facetas, cada uma delas mais lindas que vem do teu coração para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Qual será o fruto espiritual de hoje? E qual vai ser a fruta que vai representar esse fruto? Então, o nosso fruto espiritual de hoje é a mansidão e o domínio próprio. E nós queremos representá-los com a manga. Olha só que coisa linda. Só o cheiro já dá assim uma vontade de sair mordendo. Quando eu era criança, eu comia manga com casca e tudo, sabe assim? Lá no Amazonas, era uma coisa deliciosa e até hoje eu sou apaixonado por manga. A manga é um fruto muito consumido em várias partes do mundo. Destaca-se por apresentar grande quantidade de polpa. Você viu aí, tem cada mangona aqui, grande quantidade de polpa, com um aroma suave, agradável, doce. A polpa pode ser consumida in natura, eu adoro in natura, ou utilizada para fazer receitas, tanto doce como salgadas. Eu não sabia, mas fui descobrir que tem gente que faz receitas salgadas com manga. O consumo de manga é um benefício gigantesco para a sua saúde, uma vez que ela é rica em vitaminas e sais minerais e fibras. O consumo da manga ajuda na saúde dos olhos, da pele, no bom funcionamento do intestino e prevenção de algumas doenças. Sabe qual? O câncer. Eu não sabia. Não é um remédio para o câncer, mas ela ajuda a fortalecer seu corpo para combater essa doença. Ela contém antioxidantes e seu alto teor de fibras fornece saciedade. Então você come manga e mata a fome. Come menos. Muitas pessoas se perguntam se consumir manga com leite é prejudicial à saúde. Já ouviu falar sobre isso? O que você acha? É ou não é? Essa dúvida se baseia em um mito e o consumo da fruta com leite pode ser nutritivo, pode se fazer vitamina, como fala lá no meu Amazonas, vitamina. Você pega a manga com leite, bate no liquidificador, vira uma vitamina. De acordo com os historiadores, esse mito surgiu na época da escravatura. Foi criado para evitar que os escravizados comessem esses alimentos. A manga é utilizada na elaboração de diversos pratos, né? Como já falei, vitamina, suco, creme, torta, geleia, bolo, sorvete, mousse. Agora, na preparação salgada, que eu até achei estranho, pode ser feito como risoto, salada, ceviche de manga, molho para acompanhamentos. Eu nunca tinha percebido isso. Agora, o mais difícil é você ter autocontrole para parar de comer mangas. Hoje eu estava aqui comendo no almoço como sobremesa manga. Gente, a gente quase não para de comer manga. São deliciosas, calóricas. Então precisamos exercer autocontrole para saborear até mesmo alimentos tão saudáveis como a manga. Na vida, o ideal é ter equilíbrio em tudo, na alimentação e em todas as áreas. Especialmente naquelas que dizem respeito ao autocontrole para que possamos nos tornar pessoas mansas. De acordo com o dicionário, mansidão é a característica ou condição de quem é manso. Parece não dizer muita coisa, né? Uma pessoa que possui o gênio brando, que é suave, pacífico de temperamento, fácil, meigo, tem falta de agitação ou tem pouca agitação. Uma pessoa sem pressa. Eu não me encaixo muito bem, porque eu sou meio apressadinho. Estou lutando com isso. Desprovido de inquietação. Uma pessoa tranquila ou branda.
No dicionário informal, encontramos mansidão como sendo o estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e suas atitudes. Que coisa tremenda! Uma pessoa calma, com paciência, controle da situação. E para mim e para muita gente, o mais difícil é o tal do domínio próprio. Você ter domínio sobre você mesmo. Que desafio! Com toda certeza, a mansidão está ligada ao domínio próprio, sabemos disso, pois em muitas ocasiões de raiva, briga, contrariedade, situações difíceis, controlar a si próprio, as suas emoções exige um gigantesco esforço. Muitas pessoas já são de natureza e temperamento mais manso, o que facilita muito na hora do autocontrole. Agora, tem gente que o temperamento é difícil, ele é mais impaciente, mais colérico. Precisam muito, mas muito de domínio próprio para controlar-se diante das situações delicadas e difíceis. No entanto, independente de qual seja o temperamento, a presença do Espírito Santo diariamente em nossa vida fará toda, mas completa diferença na forma como que vamos reagir e lidar com essas contrariedades. Na carta de Paulo aos membros da igreja de Éfeso, ele aconselha no capítulo 4, verso 2, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Percebe que naquele momento da história que Paulo deu esse conselho, a igreja era composta por judeus e por gentios. Ela se misturava, tinha mistura de cultura, costumes, ideias, temperamentos e resultava numa comunidade com muitos, mas muitos conflitos. Paulo então compartilha com os Efésios que a harmonia na igreja só seria possível por meio da presença de Deus na vida de cada um deles. Basicamente, os crentes deveriam ser cheios do Espírito Santo para poder exibir esse amor que vem de Deus e só vem por meio de Deus, através desse fruto espiritual que é a mansidão e o domínio próprio. A pessoa que produz o fruto desse amor, o domínio próprio, ela é bem mais descrita como alguém que vive em um círculo de controle, de autocontrole, que tem consciência de si mesmo. Uma pessoa que entende que a única pessoa que ela pode controlar não é os outros, é a si mesma. Em nossa família tendemos a nos concentrar em controlar o outro, o pai, a filho, a mãe, o esposo, a esposa. Tentamos controlar um ao outro. E como vou fazer isso? Na verdade, devemos nos concentrar em como controlar nossa própria resposta, nossa própria reação ao que os outros fazem ou não fazem conosco. O que sabemos com base nas histórias da Bíblia e na descoberta da pesquisa científica social é que quanto mais nos concentramos em gerenciar nossas respostas, sendo paciente, gentil e manso, menos problemas relacionados você terá. Se estamos sob o controle do Espírito Santo, aprendemos a cada dia a ter um melhor controle de nossa emoção e respostas. E como resultado, sabe o que vai acontecer? Haverá mais alegria, mais paz, mais harmonia nos relacionamentos, especialmente aí da sua casa. Isso é uma tarefa fácil? Não, não é fácil. Não é fácil mesmo. Especialmente para as pessoas que têm um temperamento mais forte. Mas há um segredo. Esse segredo está em buscar ajuda divina diariamente. Agora, se o caso é muito sério, você às vezes precisa buscar uma ajuda profissional também. Pois por vezes há problema de outra ordem, às vezes uma ordem química, interferindo nas emoções, nas respostas que damos, como estresse, ansiedade, depressão, medo, entre outros. Agora, no contexto familiar, mesmo que os cônjuges tenham a mesma cultura, a mesma religião, cresçam na mesma região, no mesmo bairro, na mesma comunidade, com o mesmo status social, ainda assim haverá diferença de opiniões para o mesmo assunto, para pontos de vistas iguais, mas perspectivas totalmente diferentes. Isso quase sempre resultará em conflito no processo da construção dessa vida cotidiana, aí no seu casamento e na sua família. Agora, se estivermos cheios do Espírito de Deus, a gente vai poder construir um ambiente familiar mais saudável.
Aí a mansidão e o autocontrole serão ingredientes essenciais, fundamentais para uma atmosfera familiar de cordialidade e respeito. Ao invés de atitude explosiva, raiva, ambição, egoísmo, inveja, contenda, competições. Podemos nos inspirar na história de Moisés, pois quando falamos de mansidão, com certeza você lembra desse nome e ele nos vem à mente. Ele foi um dos homens mais poderosos da Bíblia, um dos maiores líderes da Bíblia do povo de Deus, que teve a difícil tarefa de dirigir a retirada do povo de Israel do cativeiro egípcio. Gente, conduzir aquele povo rumo à terra prometida foi uma missão difícil, exigiu de Moisés firmeza, coragem, é verdade, fidelidade de Deus, é verdade, confiança na direção divina, é verdade, mas ao lidar com todo esse povo e suas diferenças de cultura e ideias, a mansidão se destacou e foi essa que Deus colocou em evidência. Essa foi a marca que acompanhou Moisés na longa jornada e nos seus relacionamentos, muitas vezes tumultuados com o povo de Israel. Mas a sua marca maior está em Números 12:3. Diz assim, ó, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. 2 milhões de pessoas por 40 anos, murmurando, reclamando na sua orelha. Você suportaria? Eu acho que eu não aguentaria. Para alcançar os planos dados por Deus, Moisés teve que superar de tudo, inclusive falsas acusações, murmurações justificadas, orgulho, inveja, fora da família e dentro da sua própria família. Em Números 12:3, Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, mas patriarcas e profetas vai um pouco além e complementa. E foi por isso que se lhe conferiu sabedoria e guia divinas, mais do que aos outros. Os mansos, sabe, os mansos são guiados pelo Senhor porque são dóceis e dispostos a serem instruídos. Eles têm um desejo sincero de conhecer, presta atenção, de conhecer a vontade do Senhor. Um dos momentos mais difíceis que Moisés passou nas críticas e murmurações, Deus o defendeu. Quer ver? Êxodo 17:3-4. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor dizendo, Senhor, que farei a este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Nessa ocasião o povo criticou Moisés em público, no entanto Deus o defendeu e falou diretamente com Arão e Miriam em benefício de seu servo. Nesse texto aprendemos que o Senhor sustenta os submissos e os mansos. Se você submete à vontade do Senhor e é manso para conhecer a sua vontade, o Senhor defenderá você. Você nem vai precisar se defender. O inimigo das almas sabe que uma poderosa ferramenta para a destruição da nossa casa, da nossa família e tornar tudo mais difícil, a nossa caminhada cristã em direção ao céu, são os conflitos, problemas instalados e não resolvidos aí na sua casa e na sua família. É muito comum a gente presenciar famílias inteiras naufragarem quando poderiam ser vitoriosas diante dos dramas vividos, porque todos enfrentam dramas. Se tão somente apenas houvesse atitudes mansas, humildes e respeitosas, as coisas seriam completamente diferentes. Ellen White escreve que Cristo é o nosso exemplo e quando se manifesta esse Espírito em nossa família, tudo muda. Quer ver? Lemos no livro O Maior Discurso de Cristo, página 16. A mansidão de Cristo manifesta no lar tornará felizes os membros da família. Ela não provoca disputas, não dá más respostas, mas acalma o gênio irritado, difunde uma suavidade que se faz sentir por todos os que se acham dentro desse aprazível ambiente. Sempre que é nutrida, a mansidão torna as famílias da terra uma parte da grande família do céu. E aí o próprio Jesus nos orienta. No livro de Mateus, o capítulo 5, esse aqui eu vou ler com você, Mateus, o capítulo 5, o verso 5. O que diz lá?
estou encontrando 8, 6, 7, 5, o verso 5. Diz assim, ó, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra que o mestre aqui se refere não é essa terra de dor, desespero, ansiedade, angústia, corações partidos, sombra e morte. Mas sim a nova terra onde desfrutaremos a tão sonhada paz que só o céu pode produzir. Agora, uma pergunta que fica no nosso coração é: como podemos produzir este maravilhoso fruto espiritual, a mansidão, o domínio próprio, aqui na minha casa? O que eu posso fazer, pastor? Vamos lá? Algumas dicas? Número 1. Desenvolva a comunhão com a fonte do verdadeiro amor, que é Deus. Busque manter uma comunhão profunda, real. Mateus 7, 24 a 27 vai te ensinar. De constante com Cristo, através do estudo da palavra sagrada, a Bíblia. E suplicando cada dia o Espírito Santo para te batizar, para que você possa ser manso e ter autocontrole, domínio próprio nas suas ações e reações, nas respostas do que acontece no seu entorno. Fale de maneira gentil e cortês. De maneira gentil e cortês. A forma como nos expressamos demonstra muito como está, ou como estou, ou como está o meu coração, ou como eu sou por dentro. Porque Lucas 6,45 diz assim, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Ao falarmos de maneira tranquila e calma, teremos muito mais condição de nos fazer entender. Compreendeu? Demonstraremos assim respeito pelo outro e os ânimos serão amenizados, acalmados, tornando os conflitos de mais fácil resolução. Nós já lemos outro dia, em Provérbios 15:1, que fala que a resposta branda vai amenizar a situação. Uma palavra dura só vai suscitar mais ira e contenda. Uma coisa fundamental é aprender a ser mais tolerante e flexível. Não disse para você ser tolerante todo o tempo, disse para ser mais tolerante e mais flexível, sem renunciar, sem abrir mão dos princípios bíblicos. Se a Bíblia disse assim é, você vai dizer com mansidão e respeito, mas não vai mudar o princípio, não vai arredar o pé, não vai flexibilizar o que não pode ser flexibilizado. Dá para entender? Porque a tolerância e a flexibilidade viabilizam o entendimento, traz tranquilidade, paz e segurança para os relacionamentos. Porém, precisamos nos lembrar que a mansidão não nos deixa sem vontade própria, sem posição definida, como se fosse uma pessoa que agisse com frouxidão. De jeito nenhum, hipótese nenhuma. O que a mansidão quer é me proporcionar o equilíbrio adequado para fazer o que é correto, da forma correta e coerente, com as verdades da Bíblia. Romanos 15 e o verso 5 diz assim, ó, Romanos, o capítulo 15 e o verso 5 vai me dizer o seguinte, aqui está, ora, o Deus da paciência, percebe? E da consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, esse sentimento que Cristo tem para comigo, eu vou ter para com as pessoas. Pratique a empatia. Sabe, se coloca no lugar do outro, vai lá, se coloca no lugar do outro, para sentir suas dores, calça seu sapato, para perceber onde aperta o calo, quais são as aflições. Quando paramos para ouvir calma e respeitosamente o outro, a nossa perspectiva da situação torna-se diferente, mais prudente, mais coerente, mais perto da realidade. Isso criará a possibilidade de estabelecer vínculos emocionais e espirituais mais saudáveis para a sua casa, para a sua família, diminuindo as chances de julgamentos precipitados que são tão nocivos nas nossas relações. Né? O livro de Gálatas 6:12 fala assim, levai as cargas um dos outros, dessa forma cumprireis a lei de Cristo. Ser manso a ponto de carregar a carga um do outro. Desacelere, economize aborrecimento. A pressa e o estresse são responsáveis por grande parte das nossas ações e reações que são precipitadas e às vezes desastrosas. Aí, como consequência, geram conflito, dor e amargura.
O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão, diz Provérbios 15, 18. Alguns poucos minutos de reflexão e oração, você pode economizar muitos anos de arrependimento. Pois nada na vida é melhor do que você poder viver em paz. Você percebeu o que disse a Bíblia em Provérbios 17, 1? Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Que coisa horrível, um pão seco é mais saboroso do que uma casa onde há muita contenda e brigas, fruto da falta de mansidão e domínio próprio. Busque autocontrole para aprender a controlar-se a si mesmo, suas reações e ações. Isso o Espírito Santo é que vai te dar. Nós quase sempre somos impulsivos. Quando damos vazão ao nosso impulso de reação diante de uma contrariedade, aí se instala um conflito, um problema, um drama. Aí depois que o sangue esfria, é o arrependimento. Por outro lado, quando temos a percepção clara do que acontece conosco, como eu reajo diante de um conflito, então eu posso estar um passo à frente para que eu possa agir ou reagir de uma maneira não impulsiva. Assim eu vou ter a possibilidade de agir de forma mais racional, mais acertada. A Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, o verso 26 e o verso 27, traz uma lição tremenda e às vezes dura. Diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Quer dizer que quando você dá lugar para que a ira avance, você está permitindo que o diabo possua a sua mente, seu coração e decida por você pelos frutos da carne. Ao vermos um lar onde o fruto da mansidão e do domínio próprio estão em uso, percebemos a conformidade com o desejo divino. Ellen White aconselha no livro Lar Adventista, página 19, todo lar deve ser um lugar de amor, um lugar onde os anjos de Deus habitam, trabalhando com suavidade e influência subjugadora sobre o coração dos pais e dos filhos. Busquemos ter mansidão, domínio próprio e a paz que só provém de Deus virá para você, pois isso nos dará força e coragem para combater, para vencer a raiva e as paixões pecaminosas. Que lindo, né? Matthew Henry diz que a verdadeira mansidão é a submissão silenciosa da alma à providência divina. Que coisa fantástica! Meu apelo nessa noite, nesse dia, nesse momento que você me vê, é que o nosso coração seja banhado pela mansidão que vem do Senhor. Que cada família da igreja, fora da igreja, quem quer que você seja, uma família com uma mulher sozinha com os filhos, uma família onde está um homem sozinho com os filhos, uma família que tem uma pessoa que está doente, uma família com filhos, sem filhos, não importa qual seja a configuração, que Deus te ajude a experimentar e a criar uma unidade familiar, onde a presença do Espírito de Deus faça parte e Deus seja um membro da sua família. Sabe o que vai acontecer? Vai produzir em cada um, apesar de pecador, o fruto do amor do Senhor, cada dia no seu coração. Que esse amor seja expresso em alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na medida isso vai acontecer que você se relacionar com Jesus e faça isso até que Ele venha. Que Deus abençoe você e sua família hoje, todos os dias, para andarem pelo Espírito e que estejam prontos para a breve vinda de Jesus, o nosso querido e amante Salvador. Que Deus te abençoe, que você cada dia, numa relação direta com Jesus, possa produzir o fruto do Espírito Santo com essas lindas facetas. Que Deus abençoe você e agora eu quero terminar com uma oração. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e bênçãos. Conhece nossas lutas e nossas necessidades. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, que possamos ver para honrar o teu santo nome. Que produza em nós a mansidão e o domínio próprio
E que esse fruto maravilhoso do teu amor, que vem do Santo Espírito, brote no nosso coração, sejamos bênçãos onde quer que nossos passos caminhem. Que o Senhor nos abençoe cada dia. Em nome de Jesus. Amém.